Olá, tudo bem? Então vamos lá, o assunto nosso, matriz inversa, tá? Esse assunto a gente estava trabalhando na nossa videoaula de hoje, quando deu problema de acesso aí, então resolvi gravar aqui o que era para ser dado nesse momento, tá? Cálculo da matriz inversa. Bom, vamos fazer o seguinte, da forma que a gente fez hoje, vamos definir primeiro, entender o que vem a ser a inversão de algum elemento matemático. Primeiro, quando a gente tem no nosso cálculo numérico, quando a gente tem um número qualquer, por exemplo, 5, e multiplica pelo inverso dele, que é dado como 1 sobre 5, o resultado dessa multiplicação é exatamente igual a 1. Você lembra que um número invertido eu posso escrever desse jeito aqui, ó, 5 elevado a menos 1. Tudo quanto é expoente quando for igual a menos 1 está significando inversão. Tá? Então, 5 multiplicado por 5 elevado a menos 1 é igual a 1. No termos de matriz, a gente vai usar praticamente isso aí. Chamando isso aqui de uma matriz, isso aqui da inversa, aqui deu 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Você lembra, na multiplicação de matrizes, qual é a matriz elemento neutro? Aquela que se eu multiplicar por ela não vai fazer diferença, vai continuar a matriz dada. Tá? Vamos lá, hora de relembrar, porque a gente vai precisar disso aí. Então, a notação que a gente tem é isso aqui, ó. A propriedade, que é uma matriz A, multiplicada pela inversa dela, vai dar o elemento, a matriz elemento neutro da multiplicação de matrizes, que é a chamada matriz identidade. Tá? Então, essa é a nossa propriedade principal para estar, então, invertendo uma matriz. Onde A menos 1, portanto, é chamada de matriz inversa. E já vou adiantar aqui a condição para que exista matriz inversa. Primeiro, ela deve ser uma matriz quadrada. Todas as matrizes envolvidas aqui devem ser matrizes quadradas. E outra coisa, pode ser A multiplicado por A menos 1 e pode ser ao contrário, tá? A menos 1 multiplicado por A. As duas ordens, tá? As duas ordens, tanto desse jeito quanto desse jeito aqui, ó, são válidas. Os dois jeitos a gente tem, então, o resultado como matriz inversa. Então, todas as matrizes envolvidas aqui têm que ser matrizes quadradas e mais o determinante dessa matriz que a gente está invertendo, que é a matriz A, ele obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Isso aqui é a condição de existência. Uma matriz só existe se o determinante dela for diferente de zero. Caso contrário, vai dar algum problema durante a resolução se você não perceber isso aí. Ok? Então tá aí, ó. Essa é a principal propriedade que a gente tem, que uma matriz multiplicada pela inversa ou a inversa multiplicada pela matriz sempre vai dar a matriz identidade. Tá? Onde essa notação elevada a menos 1 é da matriz inversa, são matrizes quadradas, todas de mesma ordem, tá? E a principal é isso aqui, ó. Às vezes você vai encontrar no material aí, calcule a matriz inversa, caso ela exista. Alguns problemas colocam isso aí. Ou seja, primeiro você vai lá e calcula o determinante da matriz. Se for diferente de zero, existe. Igual a zero, já põe lá que não existe, não aceita essa inversa. Tá? Beleza? Então essa é a nossa primeira parte, agora a gente vai fazer um exemplo. Bom, um exemplo qualquer, vamos supor aqui, é uma matriz bem trivial, bem fácil aqui para a gente inverter. Vamos supor aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Vamos supor que a gente tenha essa matriz para inverter, tá? Ou seja, eu estou procurando, interessado em saber qual é essa matriz aqui, ó. Qual que vai ser essa matriz? Ó, como essa aqui é a nossa matriz incógnita, dada a matriz A,
eu quero calcular a inversa. Então, vou falar que ela tem esses elementos aqui, ó, A, B, C e D. Tá? E nosso problema é calcular esses elementos. Vamos utilizar aqui, é claro, a principal propriedade, não é a única forma de inverter, mas é o que a gente tem por enquanto, que A multiplicado por A menos 1 vai dar a inversa. Se você quiser escrever isso aqui ao contrário, tanto faz, vai dar na mesma. Tá? Então, vamos lá. Multiplicação de matrizes agora, que é o que a gente tem para fazer. Então, ó. 1, 2, 3 e 4. Multiplicado por A, B, C e D. Vai dar a matriz identidade, todas do mesmo tamanho, na mesma ordem. Como essas são 2 por 2, a identidade também 2 por 2, 1, 0, 0 e 1. Pronto. Tá? Agora é executar a multiplicação de matrizes. Como eu vou multiplicar? Linha por coluna. Na hora que eu multiplico essa linha por essa coluna, isso já deve ser mais prático para vocês a partir de agora. Isso aí vai dar 1 vezes A mais 2 vezes C. Então, vou caminhar de uma forma mais rápida. 3A na linha de baixo ficaria 3A mais 4C. Na outra coluna, eu vou ter 1B mais 2D. E no último elemento, eu vou ter 3B mais 4D. Fechei a multiplicação. 1, 0, 0 e 1. Mas se o aluno vem e pergunta, mas olha só, isso aí vai dar trabalho demais. E se essa matriz que eu comecei aqui, ela fosse uma matriz 3 por 3 realmente? E dá muito trabalho. Tá? Uma matriz 3 por 3, você não sabe o tanto de sistema e o tamanho do sistema que isso aqui vai gerar. Então, às vezes, esse aqui não é o melhor modo de resolver uma matriz 3 por 3. Para uma matriz 2 por 2, tranquilo, porque agora é hora de resolver dois sisteminhas. Vocês observam que essas expressões de cá estão em função das mesmas variáveis. Então, vamos escolhê-las para formar um sistema. A mais 2C, 3A mais 4C, igual a quanto? O primeiro elemento vale 1 e o de baixo igual a 0. Ok? Um segundo sistema é esse aqui, ó. B mais 2D igual a 0. 3B mais 4D igual a 1. Agora, bom, é um sistema simples, até para resolver de cabeça se quiser. Tá? Então, aqui eu vou ter que meu A vai ser igual, ó, o A vai ficar igual a menos 2. Enquanto que o C vai ficar igual a 3 meios. Não estou colando não, estou resolvendo de cabeça isso aqui. Agora eu vou conferir, será que deu certo? Isso, deu certo. Isso, deu certo. Agora eu vou passar para o outro lado aqui, ó. No outro lado, o valor de B vai dar 1. E o valor de D menos 1 sobre 2. Eu vou testar agora, ver se não tem um erro aqui. Deu certo. Tá? Então é isso aí, ó. Portanto, finalizamos. Portanto, aqui, a matriz inversa, ela é. Agora você tem que colocar os elementos, tem que ter cuidado agora. Tem que colocar na ordem que a gente escolheu aqui, ó. O valor de A, o valor de C fica aqui, o valor de B e o valor de D. Pronto. Essa é a nossa matriz inversa. Tá? Então tá aí
o primeiro formato de inversão de matrizes, utilizando a primeira propriedade que a gente tem. Ok? A segunda regra que a gente tem agora para calcular o determinante de uma matriz. Então, ó, vamos colocar o nome aqui, porque a parte matriz é baseada em regras. Essa primeira que tem aqui, vamos chamá-la então de primeira regra que eu tenho. Tá? E é aquela situação não viável. Por exemplo, suponha que nesse exemplo que eu acabei de fazer, a matriz dada seja uma matriz de ordem 3. Uma matriz de ordem 3, olha só, ordem 2, dois sisteminhas de duas equações, duas incógnitas cada. Se eu tivesse aqui uma matriz de ordem 3, seriam três sistemas de ordem 3 cada um. Ou seja, cada sistema teria três equações, três incógnitas. Tá? Então daria um sistema complicado, a gente não tem tempo para fazer essas resoluções. Tá? Então, ó, se essa é a nossa primeira propriedade, a nossa primeira regra, a segunda que a gente vai utilizar, a segunda propriedade, é que envolve aquela chamada matriz de cofatores, que não é difícil de calcular. Pode dar trabalho, mas não é difícil. E agora que você vai ver por que aquela condição inicial, que a matriz que eu vou inverter, o determinante dela tem que ser diferente de zero. É porque entra agora, então, o conceito disso aí. Tá? A segunda regra diz o seguinte, que uma matriz inversa, ela pode ser obtida assim. Você vai pegar 1 dividido pelo determinante da matriz A, que eu estou invertendo, tá? E isso aqui, por sua vez, vai multiplicar, eu vou colocar por nome, apesar de a gente ter visto o símbolo, vai ficar mais fácil de entender. A matriz A, chamada de adjunta. Tá certo? Mas o que é isso? O que é uma matriz adjunta? Bom, a matriz A, chamada de matriz adjunta, que na verdade é uma matriz A com uma barrinha por cima, que eu já até passei, adiantei esses conceitos aí, tá? A matriz adjunta, você vai pegar a matriz dos cofatores, que é uma que a gente já viu em sala de aula, transposta. A matriz de cofatores transposta. Tá? Então aqui, ó, você vai calcular a matriz de cofatores, vai pegar a transposta, você já está com isso pronto. É só dividir todos os elementos pelo determinante de A. Como eu vou dividir? Por isso que o denominador tem que ser diferente de zero. Essa é a nossa segunda regra e deixa eu te contar. É a melhor que a gente tem para utilizar em problemas de inversão. Eu, pelo menos, quando tenho que inverter, utilizo essa. Tá? Seja uma matriz de ordem 2, ordem 3. Então, essa é uma propriedade mais rápida de resolver. Quer ver? A matriz A, daquele exemplo que a gente estava, vou pegar a mesma matriz porque a gente já sabe quanto tem que dar. Ela é 1, 2, 3 e 4. Olha só, a matriz A de cofatores, a gente vai chamar assim, ó, A11, A12, A13, A14. Essa é a matriz de cofatores, ok? Eu vou calcular primeiro todos os cofatores, é a parte que dá trabalho. Então vamos lá, ó, eu vou separar aqui para fazer essa resolução. Os cofatores A11, A12, A21 e A22. Agora é hora de lembrar das regrinhas para calcular cofatores. Lembra aquela que começa com menos 1 elevado a I mais J? É agora, tá? Menos 1 de regra. Então você pode vir aqui, ó, e colocar em todos. A gente não está usando nenhum elemento da matriz, isso aqui é de uma regra, menos 1, elevado à soma posição do cofator que eu estou calculando, por exemplo, 1 mais 1, aqui é 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3, 2 mais 2, 4. Cada parcela, cada fator desse aqui vai ser multiplicado pela matriz que sobra. Lembra que você tem que tirar agora da matriz, por exemplo, a linha 1 e a coluna 1.
Se eu tirar a linha 1, coluna 1, sobra o 4. Por isso que a matriz de ordem 2 ela é fácil de fazer. Tá? Se eu tirar a linha 1, coluna 2, vai sobrar o 3. Se eu tirar linha 2, coluna 1, sobra o 2. E por último, se eu tirar linha 2 e coluna 2, vai sobrar aquele primeiro elemento da matriz, que é 1. E aí? Quais são os valores desses cofatores? Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. É 1 positivo. Tá? Então, portanto, é 1 vezes 4. Menos 1 ao cubo é menos 1. Então, é menos 1 vezes 3. Menos 1 ao cubo é menos 1. Vezes 2. Menos 2. Por que eu estou usando direto? Uma matriz 1 por 1, o determinante é o próprio elemento. Não confunda com módulo, tá? Esse aqui não é módulo. Menos 1 à quarta é 1 vezes 1. Continua igual a 1. O problema é espaço. Isso aqui gasta espaço mesmo, gasta material para fazer. Tá? Vou pegar uma folha inversa aqui. Vou localizar uma folha aqui para a gente resolver. Consegui localizar uma folha aqui. Então, olha só. Calculei os cofatores. Portanto, essa matriz de cofatores vai ficar assim. Os cofatores são calculados ali. Só a gente trazer para cá. 4 menos 3 menos 2 e 1. Agora, vamos lá. Como que eu chego, então, na matriz inversa? Você vai pegar 1 dividido por... Preciso do determinante da matriz que eu estou invertendo. A matriz que eu estou invertendo é essa que está aqui. Ó. Tá? O determinante daquela matriz, vamos lá? Produto dos elementos que estão sob a diagonal principal, tá? O 1 e o 4 lá, o produto deles, menos produto dos elementos que estão sob a diagonal secundária. Isso aqui dá menos 2. Então, olha só, vai ficar 1 dividido por menos 2, que multiplica a matriz chamada de matriz adjunta. Tá certo? Vou achando aqui um pouco, ó. A matriz adjunta. Pega 1 sobre o determinante de A, vezes a matriz adjunta. O que é a matriz adjunta? Transposta da matriz dos cofatores. Então, vamos lá. Transposta da matriz dos cofatores. Olha só a nossa matriz de cofatores. A transposta dela vai ficar assim. Lembra o que é a transposta? Linha vira coluna. Tá? Então, a primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Pronto. E agora, então, a gente consegue chegar na danada dessa matriz inversa. Tá? Que basta você pegar todos os valores que estão aqui e dividi-los por menos 2. Se der divisão exata, divide. Se não, deixa na forma de fração. Tá? E faz a regrinha de sinal. 4 dividido por menos 2. Menos 2 dividido por menos 2. Menos 3 dividido por menos 2. E por último, 1 dividido por menos 2. Pronto. Essa é a nossa matriz inversa. Deixa eu localizar aquela primeira folha que a gente fez. Primeiro exemplo, que é a mesma matriz. Tá aqui, ó. Tá? O que a gente tinha feito. Tá? Então, tá aqui, ó. Menos 2 e 1, conforme. 3 meios e menos meio. Mesmo resultado. Agora você escolhe. Tem essa resolução que está aqui utilizando a matriz dos cofatores e tem essa resolução que utiliza o sistema. Duas resoluções, a gente chega no mesmo local. Tá? Acho que posso mostrar para vocês uma regrinha também prática. Essa regrinha vocês vão gostar. Tá? É uma regrinha que, olha só, tem uma matriz 1, 2, 3 e 4.
e quero pegar essa matriz e calcular, então, a matriz inversa dela. Como que eu vou calcular essa matriz inversa? Que é uma regrinha prática, ele é praticamente, não é macete, ele é uma regra prática, é um atalho de tudo isso que eu acabei de fazer aqui, ó, de toda essa regra que está aqui para cima. É um atalho. Olha o que você vai fazer. Já calculamos o determinante dessa matriz. O determinante dela foi igual a menos 2. Eu preciso desse valor. Olha o que você vai fazer. Tá certo? Primeiro, você vai pegar nessa matriz que está aqui, vai dividir todo mundo por menos 2. Vamos fazer aqui, depois a gente põe a resposta final. Ó, primeiro, você vai dividir todo mundo por menos 2. Tá? Vai percebendo essas regras, não dá para escrever e anotar o que está sendo feito. Então, vamos lá. 1 dividido por menos 2 vai dar menos 1 sobre 2. 2 dividido por menos 2 vai dar menos 1. Eu estou dividindo todos os elementos pelo determinante. 3 dividido por menos 2 vai ficar menos 3 sobre 2. 4 dividido por menos 2 vai dar menos 2. Tá? Então, agora já está quase pronto para a gente preparar a matriz inversa. Mas olha só, isso que eu estou fazendo aqui, ó, pode chamar isso aqui de macete, para a gente aplicar em regra, em provas de múltipla escolha. Esse macete só vale para a matriz de ordem 2. Não vale para a matriz, por exemplo, de ordem 3. Tá? Então, olha o que eu fiz. Peguei a matriz, dividi todo mundo pelo determinante, tá aqui, cheguei nesse resultado. Agora, olha o que você vai fazer. Essa diagonal é a diagonal principal. Na diagonal principal, você vai pegar os elementos e vai trocar de lugar. Trocar de lugar. Joga o menos 2 para cima e joga esse menos 1 sobre 2 para baixo. Na diagonal secundária, que é essa do lado de cá, sabe o que você faz? Somente troca o sinal. Não mexe no número, só troca o sinal, não mexe na posição dele. Então, aqui é menos 1, vira 1. Aqui é menos 3 meios, 3 meios. Ou seja, nossa matriz está invertida. Em 2 passinhos aqui, fiz a inversão. Pode ver que esse resultado é exatamente esse mesmo aqui. Ó. Tá? Então, lembra? Peguei a matriz, dividi todos os elementos pelo determinante, por isso tem que ser diferente de 0. Peguei a diagonal principal, troquei os elementos de lugar. Diagonal secundária, troquei somente o sinal. Tá certo? Essa é a resolução, então, do cálculo da inversa. Dei exemplos para a matriz 2 por 2. Tá certo? 3 por 3 você vai encontrar na tarefa. O que vai mudar? Temos que ter tempo para resolver. Tá? Porque vai dar um pouco mais de trabalho. Tá? Mas o jeito de resolver aqui é exatamente o mesmo. Galerinha, valeu. Tá? Desculpa por hoje aí a falha nossa na aula que deu problema lá de transmissão, problema de internet. Tá? E quando tiver esse tipo de problema, eu gravo essas aulas e mando para vocês, sem problema algum. Tá certo? Um abraço e até a próxima.